Abra comigo Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao 8. O César já colocou aí, amém. Deixa eu ver se assim. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora. Amém? Esse era o anjo de Deus, conduzindo Ezequiel, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Quem não sabe, cordel é um barbante, é um fio, um cordão, uma linha. Mediu 1000 côvados. Côvados era uma antiga medida na Bíblia, que era a distância entre o cotovelo e o dedo médio, mais ou menos daqui a aqui, amém? Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos. Mediu ainda outros mil, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, e me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore. Todos sabem, a árvore na Bíblia representa nós, o homem, o ser humano, vidas, amém? Havia uma grande abundância de árvore de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, amém? Feche seus olhos, Pai, que a Tua palavra ela possa nessa noite fazer divisão entre alma e espírito. Pai, fale aos nossos corações, não permita que viemos sair da mesma forma de como entramos. Pai, tenha total liberdade, Espírito Santo de Deus, de ministrar na nossa mente, no nosso coração, aonde é necessário e preciso, Senhor. Nessa noite, Pai, o Senhor quer multiplicar a sua unção dentro de nós. Pai, o Senhor quer nos levar ao nível de fé maior. Pai, nessa noite o Senhor quer literalmente conduzir as nossas vidas. Pai, o Senhor quer retirar de nós todo o controle, Senhor. Pai, que sejamos nessa noite, Pai, pela sua correnteza, pelo Espírito Santo de Deus, representado pelo rio de águas vivas, ele possa fluir no nosso meio, elevar as águas tranquilas, levar a cumprir o teu propósito no nosso meio. Essa é a minha oração com teus filhos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Certa vez, 3 jovens chegaram perto do seu pastor e perguntou para ele: pastor, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo de Deus? E o pastor falou para eles: vocês pegam uma peneira, vocês vão próximo do rio, e quando vocês conseguirem encher essa peneira, vocês vão achar a resposta, amém? E os jovens, tá bom, os 3 jovens pegaram a peneira, se direcionaram perto do rio, e ao chegar lá, 2 desses começaram a murmurar, a reclamar, e começaram a deixar a incredulidade, não há dúvida, entrar no coração, colocaram em xeque aquilo que o pastor falou. Esse pastor é louco, maluco, como a gente vai encher a peneira de água? E acabaram indo embora. E aí só sobrou um jovem que ficou lá com a peneira, ficou lá perto do rio, e várias vezes ele tentou, naquela tentativa de encher, não conforme o pastor direcionou ele para encher a peneira de água, mas não conseguia, e acabou se frustrando, acabou ficando também, deixando essa tristeza entrar no coração. E ao chegar o pastor lá no rio, próximo dele, viu aquele semblante desanimado, triste, e falou para esse jovem: o que aconteceu? Porque você está triste? E o jovem falou para o pastor: pastor,
tentei aqui encher a peneira de água, mas infelizmente não consegui. Aí o pastor sabiamente falou para ele, disse-lhe o pastor: você só vai conseguir encher a peneira quando você permanecer a peneira mergulhada na água. Então, quanto mais você mergulhar a peneira e manter ela dentro do rio, ele vai estar cheio. E assim, só assim, você será cheio do Espírito Santo. Você vai conseguir permanecer mergulhado nele. Amém? E assim é a unção de Deus, irmãos. Quanto mais você estiver mergulhado nas coisas de Deus, quanto mais você estiver no corpo da igreja, quanto mais você estiver aqui nesse culto, nas células, quando você estiver no curso de maturidade, CTL, quando você estiver no Marca Radical, quando você estiver discipulando alguém, literalmente você vai estar mergulhado no Espírito de Deus, nas coisas de Deus, e a unção de Deus, ela vai se multiplicar na sua vida, amém? Quantos querem nessa noite que a unção de Deus, ela venha transbordar na sua vida? Não, vocês estão fracos. Quem quer que a unção de Deus transborde na sua vida nessa noite? Amém. Glória a Deus. E assim a unção, quando permanecemos mergulhados nela, ela se multiplica. Estão me ouvindo bem? Amém. Então, nessa noite, irmãos, como o Leandro falou, acredito que, sob permissão de Deus, ele me trouxe aqui para despertar você, me despertar, porque aqui só tem crentes vencedores. Amém? E o bom pai, ele corrige e exorta só quem ele ama. Então, se Deus, através da sua palavra nessa noite, ele te exortar em amor, porque ele te ama. Amém? Porque você é filho amado do Pai. Então, a unção e o poder de Deus, eles podem crescer e se multiplicar. Como nós lemos no capítulo 47, versículo 1, vemos que as águas que representam o poder de Deus fluem do tempo. No início, como estavam as águas? Como estavam as águas lá no início? No tornozelo, certo? Aí conforme o Ezequiel foi descendo, conduzido ali pelo anjo de Deus, chegou aos lombos. Em um determinado ponto, ele foi totalmente coberto pelo rio. E você vê, irmãos, que essa é a vontade de Deus na nossa vida. Deus não tem um ministério raso para nossas vidas. Ele não tem um ministério até o tornozelo, até o lombo. O que Deus tem para mim e para a sua vida é o sobrenatural de Deus. Creia nisso. Mas você tem que se permitir que Deus, ele tome a frente da sua vida. E por que ele está falando isso? Porque muitas vezes nós resistimos à vontade de Deus. Nós cantamos, adoramos, dizemos que ele é lindo, maravilhoso, mas naquele momento que ele está nos levando a um nível de fé maior, quando ele começa a molhar o nosso pé, a intenção dele é te jogar no rio. E quando você é jogado no rio, irmãos, onde você não toca, onde você não tem como tocar o fundo do rio, do mar, onde for, você literalmente, você perdeu o controle. Então nessa noite Deus está te jogando dentro do rio, amém? Dentro do mar, porque Ele tem coisas grandiosas na sua vida que Ele precisa desatar. Mas isso requer de você fé, requer de você um posicionamento, requer de você simplesmente crer e deixar Ele trabalhar na sua vida, amém? E em direção ao Mar Morto, as águas se tornaram doces. O que isso significa? Irmãos, aqui ele está trazendo uma representação do Mar Morto. Todos conhecem o Mar Morto, é o mar mais raso do planeta Terra. Ele, a nível da Terra, ele fica a 430 metros de profundidade. E ele é o mais salgado da face da Terra. É tão salgado, acredito que pastor Alexandre, pastor André, discipulador Carlinhos estarão lá desfrutando. Você consegue flutuar de tanta quantidade e de água. E também fora os minerais que ele tem, benéficos para a saúde, para a pele. Então você vê que literalmente por ser um mar fechado, ali não existe a possibilidade de nenhuma criação, de nenhum peixe subsistir. Não tem como ele viver lá, porque é tão salgado que não dá para você viver lá. E eles acabam morrendo, por isso que não tem vida humana lá. Então você só fica ali flutuando. Então, representando aquilo que a gente está falando aqui, essa introdução, como Deus trouxe essa revelação
para Ezequiel, irmãos, nós somos esse rio de águas vivas aqui nessa terra. Amém? Todos concordam? Deus, Ele te alcançou primeiro, Ele te amou, Ele te salvou e colocou o Espírito Santo de Deus dentro de você. E a partir disso, agora Ele quer te encher a cada dia, Ele quer fazer assim que você transborde esse rio de águas vivas dentro de você. Então aqui, o templo, como é representado em Ezequiel 47, esse é o prédio, o templo. Você vê esse templo que está sendo descrito aí nessa passagem, você traz ele à existência como se fosse esse prédio, amém? E nós nesse prédio aqui nessa noite, Deus, Ele está enchendo, está nos enchendo, está te enchendo, para que o nosso rio de águas vivas aqui dentro, o Espírito Santo de Deus, Ele possa transbordar. Mas somente Ele vai transbordar quando você colocar em prática lá fora. O Mar Morto, ele é comparado com o mundo. Então, quando o rio de águas vivas, ele vai só se tornar doce no Mar Morto, que somos eu e você, as pessoas lá fora vão se tornar doce só quando eu e você pregar o Evangelho. Sabia disso? Só quando, como o Leandro falou, quando você traz o Evangelho à existência, quando nós pregamos o Evangelho, foi ter a aula do CTL essa semana que eu dei, nós estamos trazendo o reino de Deus na terra. E Deus anseia que nós venhamos a manifestar o reino de Deus. E isso só vai acontecer quando você pregar o Evangelho, pregar as boas novas. E assim, as pessoas que estão perdidas lá fora, eles provarão também daquilo que Deus te deu de graça. Então fica esse ensinamento para você. Se até hoje você não sabia, hoje você em Cristo é uma nova criatura. Hoje Deus está te enchendo para você transbordar, para quando você se deparar com alguém lá fora, lá no seu trabalho, na sua família, lá na faculdade, ela possa provar, desfrutar desse rio de águas vivas, e ele possa ser transformado pelo poder e a unção de Deus. Amém? Então, nessa noite a gente vai aprender 3 pontos fundamentais para que a unção de Deus, ela possa ser multiplicada, ela possa transbordar na minha e na sua vida. Amém? Pode passar. O primeiro tópico, a unção, ela é só multiplicada quando há fome. Amém? Alguém está com fome aqui? Não fome de comida perecível, fome de Deus, fome da palavra. Quem está com fome aqui da palavra de Deus? Quem está com fome, querendo mais? Os irmãos aí, incansáveis, trabalharam aí um final de semana inteiro no Marca Radical, mas estão aí, estão querendo mais unção. E Deus vai transbordar na vida de vocês, amém? Em Atos 10, 44, diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, amém? Nessa passagem, Pedro teve a revelação de Deus, ele viu um lençol que continha animais impuros, que haviam sido santificados por Deus, e bateu esse dilema na cabeça dele, ele ficou assim em crise: Senhor, como pode o santo se misturar com as coisas impuras? E ali Pedro ainda não entendia o que Deus queria fazer através da vida dele, mas Deus mostrou isso para Pedro, e trazendo aqui, com esse primeiro tópico, a vontade de Deus para Pedro é que ele pregasse o Evangelho para um não-judeu, para um italiano, que era Cornélio. Amém? Todos conhecem Cornélio? Era um soldado romano, não, era um centurião romano, desculpa, obrigado, nosso teólogo. Era um centurião romano, que Deus já tinha definido para ter um encontro com ele. E Deus decidiu e separou Pedro, amém? E Pedro ainda não conseguia entender, como foi também na vida de Ananias, Deus separou Ananias para alcançar Saulo, que virou Paulo, como vocês conhecem. Então Deus usa as coisas loucas desse mundo para alcançar aqueles que talvez a gente nem imagina, mas Deus tem um grande propósito. Deus tem algo sobrenatural naquela vida, e muitas vezes Deus vai usar você e eu para pregar para aqueles que a gente nem imagina e nem gostaria. Porque realmente, eu me coloco aí, gostaria de me colocar no lugar de Ananias. Você ministrar para Saulo, que perseguiu os cristãos, fez tudo aquilo de pior, como nós sabemos, eu acho que bateria um medo, irmãos? Quem sabe, talvez a gente até
recuaria, não? O próprio Jonas, todo mundo sabe da história de Jonas. Deus decidiu que Jonas fosse a Nínive, que era um lugar onde tinham bárbaros, e ele literalmente na primeira tentativa ele fugiu do propósito, fugiu da vontade de Deus e foi para o outro caminho, mas não tinha como, não. Deus tinha um propósito com ele, sacudiu o barco onde ele estava, jogou ele para o mar e uma baleia engoliu ele e levou novamente para o propósito que ele tinha que cumprir. Então eu queria deixar essa palavra para a sua vida também, desceu agora, não está no estudo. Mesmo que você tenha desistido na primeira tentativa, não se acuse não. Deus é contigo. Nós servimos um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus de graça. Ele te dá mais uma oportunidade, amém? Então não desista do teu propósito. Se acaso você chegou aqui, entrou aqui, desanimado, triste, pensando em chutar o balde, não faça isso não. Deus conhece o teu coração, Ele vai te capacitar, Ele vai te colocar na rota certa e você vai cumprir o propósito, amém? Então, a unção ela é só multiplicada onde tem fome. E Cornélio aqui, ele tinha fome. E Deus se manifestou na vida dele. E o mais engraçado é que Pedro ele não fez nada demais, não orou, não ficou impondo as mãos. Ele literalmente abriu a sua boca e pregou o evangelho. Então você vê o poder que há quando você confessa o evangelho, a graça de Deus, as boas novas. Então abra sua boca. Deixa Deus te usar da forma que Ele te separou, da forma que Ele te criou. Antes de você sair do ventre da tua mãe, Ele já tinha te separado para esses dias. Então fique em paz, não fica se comparando, o pastor Alexandre, eu quero ser o pastor Alexandre, amém. Quero ser o pastor André, quero ser a pastora André, a pastora Rita. Quero ser o discipulador Carlinhos, aquela ousadia, aquele fogo. Deseja mais de Deus que Ele vai te capacitar. Você é único, sai com essa certeza. Sai com isso no teu coração nessa noite. Ele te fez único para uma grande obra, amém? E assim, Deus se manifestou a Cornélio e o Espírito Santo caiu sobre a vida de Cornélio, sobre a todos aqueles que estavam lá, a família dele. E você vê o que fez a diferença na vida de Cornélio, como eu falei. Foi a fome de Deus, o desejo de conhecer esse Deus maravilhoso. Então tenha fome de Deus. Você não pode ser um crente que só deseja os alimentos perecíveis, os alimentos que esse mundo quer oferecer. Porque ao contrário, se você deixar de lado o alimento sólido, que é o alimento de Deus, que é a palavra de Deus, que está aqui no meio do corpo de Deus, certamente o mundo lá fora ele vai te esfriar. O mundo lá fora, com aquele alimento que aparentemente parece um alimento bom, eu costumo dizer um alimento, como eu posso dizer, um alimento passageiro, no final vai te levar à morte espiritual. Mas quando você se alimenta do verdadeiro alimento, você tem vida e vida com abundância. Amém? Então não podemos nos tornar, não podemos, no longo da nossa caminhada cristã, ser um cristão apático, um cristão sem fome, um cristão indiferente das coisas de Deus, irmãos. Porque nós temos a tendência, o ser humano, e o cristão também tem a tendência de começar bem e muitas vezes terminar a carreira mal. Desacreditado, desanimado, triste, às vezes por alguma experiência, por algo que ele possa ter sofrido, alguma experiência com algum outro irmão, que talvez ele nem entendeu. Às vezes, em tudo isso, Deus tem um propósito, às vezes Deus usou esse irmão para mostrar verdadeiramente como está teu coração, e você acaba se frustrando, acaba se fechando, acaba se esfriando na fé. Mas não permita isso. Mesmo que você hoje não entenda aquilo que Deus está fazendo, continue adorando a Deus, continue servindo Ele, persevere, continue com fome, que Deus ele vai te suprir. Quanto mais fome você tiver de Deus, para um novo nível você vai subir junto com Ele. Não é verdade? Nós somos transformados de glória? Transformados de glória? É assim. É um processo. Eu costumo dizer, a caminhada cristã, a transformação cristã, é uma caminhada.
Então você começa com um tipo de alimento, quanto mais você mergulhar nele, Deus vai te dar um alimento sólido. Por isso que o apóstolo Paulo apertou os irmãos lá. Eu gostaria de dar para vocês um alimento sólido, só que vocês querem continuar ficando no leitinho. Estou chamando eles de crianças espirituais. Mas Deus nessa noite Ele está te tirando do leitinho, amém, irmãos? Deus quer te levar a um alimento sólido, porque só assim você vai conseguir viver as mais de 8.000 promessas que Ele tem reservado para a sua vida. E assim é verdade. Lendo essa ilustração, achei muito engraçado. Tendo em comparação um crente que ele começa essa caminhada e no decorrer da sua caminhada ele se torna apático, indiferente às coisas de Deus. É igual a carteira de motorista, não é verdade? Você tira a carteira, aquela empolgação, estuda, faz a prática, passa na prática, aí Deus te dá o carrinho, aí você todo empolgado, aí entra no carro, ajusta ali o banco, ajusta ali o retrovisor, coloca o cinto, antes de sair coloca a seta, bamba, não pode sair saindo sem colocar a seta, que a seta é um aviso, aí depois bate no outro irmão, depois pergunta por quê. Mas não tem ninguém que faz isso não. E você tem todo esse cuidado no início, quando você tira a carteira, quando você tem o teu carro, mas aí no longo do tempo, você acaba se tornando um motorista desleixado, que acaba pegando experiência, aquele jeitinho, e acha que aquilo é o certo. E aí você começa a tratar aquilo de uma forma indiferente, de uma forma habitual. E assim, muitas vezes, nós somos assim com as coisas de Deus. Tratamos igual a carteira de motorista, igual o carro. Você acha que sabe tudo, e essa é a hora do grande perigo, de você sofrer uma queda, de você espiritualmente se esfriar, que você continua sendo aquele motorista do primeiro dia, que pega o carro, dirige, seja sempre cuidadoso, seja sempre faminto de fazer tudo certo, para que você não possa ser uma pessoa que cria danos lá na rua, que possa afetar outros, mas que você seja reconhecido como um bom motorista. E Deus nessa noite quer te reconhecer, quer te conduzir, e na verdade quer conduzir o teu carro, para que você venha desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida, amém? Abra comigo Provérbios capítulo 16, versículo 26. Então, quando você tem um anseio das coisas de Deus, o Espírito, ele flui poderosamente. Amém? E o próprio Salomão, nessa passagem, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que que faz o homem trabalhar é a fome. É verdade, irmãos. Aqui, ó. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. Não é ruim ficar com fome, irmãos? É porque não pode falar o mistério lá do mar. Não. Rapaz, que comida, Bama. Trazendo a memória aqui, o Marca, que comida gostosa. Meu Deus, que saudade, eu tenho que trabalhar lá. Obrigado, Vitor. O Leandro está me apertando, mas eu estou só colocando o desejo de você participar. Tem pessoas aqui que ainda não foram no Marca? Deixa eu ver. Aí, ó. Esses aí, pastor André e Leandro, já tem que escrever para o Marca Radical. Meu irmão, inesquecível. Amém? Mas vamos para a palavra. Não é ruim ficar com fome, irmãos? Quem gosta de ficar com fome? Rapaz, eu conheço uma irmã que ela, quando fica com fome, Leandro, quando ela fica com fome, ela é uma bênção. Fica mal-humorada, irritada. Tem outros que ficam com sono, ficam lentos, não é verdade? E outros que ficam acelerados. Estão com tanta fome que chega em casa, a primeira panela que acha, eu conheço um irmão que come panela, cadê ele? Ih, meu Deus, ele é barbudo, não vou falar quem é. Ele chega do trabalho, ele come a panela inteira. Acelerado, ele fica acelerado, ao contrário de outros que ficam mal-humorados. E assim é a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos ficar sem fome de Deus, amém? Nós precisamos ter constantemente desejo para que possamos
vivenciar um novo estágio, uma nova dimensão que Deus tem para nossas vidas. Amém? O rio, ele precisa transbordar dentro da sua vida, porque você precisa permitir que Deus tenha o controle total da sua vida. Amém? Quanto mais fome de Deus, mais sentimos o sabor do céu. Mais desejamos o domínio do céu sobre a nossa vida na terra. Mais desejamos que o reino de Deus seja estabelecido em nosso coração. Se nós não estamos sentindo intenso desejo da manifestação da glória de Deus em nossa vida, não é porque nós já temos bebido o suficiente das fontes de Deus, mas porque estamos nos alimentando apenas das mesas do mundo. Onde a fome de Deus, a unção é multiplicada, o rio de vida flui poderosamente. Queria te deixar essa reflexão. De qual mesa você está se alimentando? Você está se alimentando da mesa do céu? Uma mesa, uma fonte inesgotável? Uma fonte de vida? Ou você está se alimentando de uma mesa daquele mundo lá fora? Preste atenção. Eu falei no início que Deus, Ele está te enchendo para você alcançar aqueles lá fora. Mas muitos cristãos estão sendo alcançados por aqueles do mundo. Então fica esse alerta para a sua vida, fica essa reflexão, que você seja um cristão que influencia, não seja influenciado, amém? E eu creio que aqui só tem crentes vencedores, amém? Vamos para o ponto 2, a unção é multiplicada onde há unidade, isso é lindo demais, irmãos. É algo que a nossa igreja, Igreja Evangélica Pão da Vida, o governo da igreja não abre mão, irmãos. Porque todos sabem, a unção, ela é multiplicada no seu individual. Deus, ele se manifesta quando você vai no seu quarto, quando você ora a Deus. E você tem experiências sobrenaturais, amém? E você tem que fazer isso. Você precisa ter o teu devocional, diário. Mas a unção é muito mais quando estamos aqui reunidos. Quando a igreja está reunida no encontro com Deus. Quando a igreja está reunida no Marca Radical, quando a igreja está reunida nas casas, na célula, quando estamos reunidos no curso. Aí Deus, ele anseia demonstrar o seu poder sobrenatural. E quando ele vê isso em nós, irmão, não tem inferno que vai prevalecer, amém? Porque a Bíblia diz, maior o que está em nós. Por isso fala em plural, em nós. Não só em mim, em nós. O poder de Deus é maior, a unção ela é multiplicada quando estamos em unidade. E aqui eu vejo uma igreja unida, amém? Até os irmãos que não puderam vir, se ele está lá nos assistindo por algum motivo, porque também ele, de uma certa forma, ele está em unidade, porque ele separou esse momento para assistir, para se alimentar da palavra de Deus, porque ele está com fome, amém? Deixa eu ver aqui o tempo, meu Deus, ele voa. O tempo não alivia. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 18, 20, onde estiver dois ou três, a igreja está aí? 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali me farei presente. A igreja está reunida aqui? Ele está aqui. Ele se fez presente, está se fazendo presente, e ele vai fazer grandes coisas na sua vida e na minha. Então, estar fora da unidade é o mesmo que está bloqueando a multiplicação da unção. Então fica esse ensinamento para você. Já compartilhamos diversas palavras. Eu também estou, pela graça de Deus, à frente com os jovens aí, que me ajudam nesse desafio. Eu falo para eles, irmãos, se nós não estivermos unidos com o nosso governo da igreja, com a nossa liderança, com os irmãos da célula, se não estivermos em um só coração, a multiplicação da unção na nossa vida vai demorar. A gente acaba bloqueando, como falou, e acaba demorando o agir de Deus. Mas eu acredito que Deus, nessa noite, mais uma vez, Ele está nos elevando a esse nível de fé, a esse nível de unidade como igreja.
e nós desfrutaremos de coisas grandes, amém? Então há poder na concordância e na unidade. E aí você se pergunta, não, eu sempre falo isso. Então por que você acredita que o diabo, o adversário da nossa alma, ele todos os dias, todos os momentos, ele se levanta contra para quebrar a nossa unidade? Por quê? Por que vocês imaginam por que ele faz isso? Porque ele sabe, irmãos, quando não há unidade, a unção, ela não flui. Ela não fluindo, ela não multiplica. E você eleva isso para a sua vida conjugal, eleva isso para com seus filhos, na sua família. Como foi falado aqui, não? O nosso primeiro ministério é na nossa casa. Então seja unido com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, aqueles que Deus colocou na sua vida, porque foi o cuidado de Deus, amém? Ele separou o melhor para você, acredite você ou não. E Deus é especialista em colocar duas pessoas totalmente diferentes para se tornar um só. Por isso, quando o casal ele casa, ele se torna um só em Deus, amém? A divisão frustra a ação do Espírito de Deus na igreja. Ele só pode agir, irmãos, onde há concordância e unidade. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um só, mas subsiste na forma de três. Ele é o Deus que existe na unidade. Por isso, o Espírito Santo só pode agir quando há unidade na igreja. Amém? Quer multiplicar a unção? Quer multiplicar? Vamos multiplicar a unção? Vamos todos trabalhar a unidade, amém? Vamos honrar nosso governo da igreja, amém? Eles estão lá desfrutando das grandezas de Deus, mas nós estamos aqui em unidade, amém? Foi passando um desafio para nós como igreja, nós estamos aqui. Então aqui em Deus eu quero te parabenizar, você que está aqui, você que também está nos assistindo, porque isso mostra um sinal claro de unidade para com a igreja que você serve, amém? Quer multiplicar a unção? Quem deseja? Seja um com sua igreja, seja um com seu pastor, seja um com seu líder, seja um com a sua célula, seja um nos projetos da igreja. Não seja um crente crítico, mas seja um crente vencedor, amém? A maior demonstração de um crente vencedor é quando ele honra aqueles que Deus colocou a autoridade estipulada. Eu aprendi uma coisa na minha vida, eu peguei essa chave. A unção que você honra, ela recai sobre a sua vida. A gente está falando de unção, ela só vai multiplicar se você honrar. Se Deus perceber que você está desonrando, Ele vai te tratar, Ele não vai te destruir não. Amém? Ele vai te exortar para te colocar no caminho certo, para que você venha desfrutar da unção daqueles que Deus colocou acima de você. E também você tem que honrar aqueles que estão debaixo de você. A unção é de cima para baixo, de baixo para cima. Amém? Não adianta eu só honrar meus discípulos e não honrar meus pastores, ou vice-versa. A unção não vai fluir, você vai bloquear ela. Mas nessa noite ela está desbloqueando na sua vida. Se acaso você até hoje foi um crente, um líder, um discípulo, um discipulador, um pastor que não honrou, Deus está virando essa chave na sua vida, amém? Quer multiplicar no seu casamento também? Eu quero. Quer, amor? Quer multiplicar? Ela falou amém, glória a Deus. Tomei um susto, quase suei frio. Tá até abrindo o paletó. Abri aqui. Ela quer multiplicar. Seja um com seu esposo, amém? Seja um com seu esposo, seja um com seu filho, que você vai multiplicar. O seu casamento vai transbordar em nome de Jesus. O segredo dos discípulos é que eles andaram com Jesus, como a gente falou. Se você quer que a sua unção cresça, ande e se associe de gente ungida. Se você andar com pessoas ungidas, sua unção será multiplicada e transbordará. Com quem você tem andado? Não precisa me responder. É um momento teu e Deus. Você sabe com quem você tem andado. Da mesma forma que você anda com pessoas ungidas e vão te fazer crescer na fé, se você andar com pessoas
com o estilo mundano, a fé vai ser bloqueada, não. A unção vai se bloquear na sua vida. E se você não tiver maturidade espiritual, você pode até encerrar o teu ministério, você pode até desistir, pode desanimar. E o diabo, ele é especialista nisso, porque o único propósito dele, irmãos, ele é de matar, roubar e destruir. Então, se você for uma presa fácil, esse processo dele na sua vida vai ser muito mais simples. Mas se você for um crente que com todas as limitações, com todas as dificuldades, está ali, perseverando, ali, desistindo, mesmo na palavra não, continua perseverando, andando com aqueles que Deus colocou, a sua fé vai ser multiplicada, que é o terceiro tópico. A unção de Deus, ela é multiplicada quando você anda em fé. A fé é uma chave espiritual, irmãos. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, às vezes o diabo lança sofisma na minha mente, dúvidas, incredulidade, coisas do passado, mas não cabe mais, irmãos. Não tem como olhar para trás. Isso é você quando não tem fé. Você fica olhando para as coisas passadas. Você olha para o Mar Morto. Mas você tem que olhar para o Mar Morto, que são aquelas vidas, não, que estão lá fora, para que Deus venha encher teu coração de fé e você partir para cima delas e alcançar elas para Cristo. Você não tem que ser igual a elas. Você não tem que se tornar um mar morto, um canal fechado. Você tem que ser um rio que flui. Então, como isso vai acontecer? A gente falou aqui, quando você tem fome, quando você anda em unidade, e agora a fé. E a fé, ela tem o poder de remover montanhas, A Bíblia diz, se você tiver a fé de um tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para aquele monte, retira-te dali e lança-te ao mar. Então imagina se você tiver uma fé maior que essa semente. O que Deus vai fazer na sua vida e na minha? Amém? Abra comigo Atos capítulo 14, versículo 8 ao 10. Vamos ver que o apóstolo Paulo disse em Listra. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouvi falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou e andava. Aleluia! Quem quer ter essa fé de fazer saltar os paralíticos, de ver cego ser curado? Quem quer ter essa fé? Amém, irmãos? Deus está desatando essa fé no nosso meio. Fé de curar, fé de libertar, fé de ver o paralítico desde a nascença, como foi na vida desse irmão, pelo fato de um irmão como Paulo, o apóstolo Paulo, ter fé, revelação do poder que habitava dentro dele, olhou fito nos olhos do paralítico, lançou uma palavra com fé, o paralítico recebeu e foi curado. Ele falou aqui, desde a nascença, já era paralítico. Então, o que é impossível para Deus? Lucas 1:37. O que é impossível para a sua causa aí? O que é impossível para Deus, essa enfermidade que você está passando? Leandro sabe, venho há meses passando por esse mal-estar da sinusite. Foi constatada uma sinusite braba. Fui ontem na doutora de novo, fiz tomografia. E ela mostrou a tomografia tudo fechado. Mas, irmãos, antes de tomar qualquer remédio, eu fui aos pés de Jesus. Antes de tomar qualquer remédio, eu orei ao Senhor, porque eu sei que habita um poder dentro de mim. Habita o próprio Cristo, que levou sobre si, sobre aquela cruz, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ele levou sobre ele e repartiu para mim e para você. Mas aí cabe a mim e a você tomar posse dessa verdade. Então, antes de tomar um remédio que é de Deus, Deus colocou os médicos, Ele é o médico dos médicos, ore primeiro ao Senhor, peça essa unção de cura, tenha fé, peça essa unção de libertação para os seus entes queridos.
Amém? Ore ao Senhor, ore em unidade com a sua família, porque você viu o poder que há. A unção, ela flui, ela multiplica. E você atinge a outros, você atinge aqueles que estão perdidos. Amém? Não viva um evangelho natural, mas viva um evangelho sobrenatural. O evangelho sobrenatural é quando você está totalmente mergulhado, quando Deus te lança no mar e você perdeu total controle. Você é levado pela correnteza. E nessa noite Deus, Ele quer te conduzir pela correnteza dEle, que é o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes você bloqueia essa correnteza. Talvez você nem chegou a água no tornozelo, nem no lombo. Imagina se você ainda está mergulhado. Mas falando isso com o intuito da graça, aqui ninguém está acusando ninguém, porque Deus conhece você, e Deus está te subindo de nível nessa noite. Então fique em paz, amém? Acalma teu coração, que Ele vai fazer grandes coisas nesses dias, Ele vai fazer grandes coisas nesse ano, Ele está acelerando, irmãos, nós estamos no ano da aceleração, Ele está apressando essa causa na sua vida, amém? Deixa eu ver meu tempo. Oh, Deus. Mais 18 minutos, graças a Deus. Deus é bom, Acredito que eu vou conseguir repassar tudo que Deus tem para a sua vida. Então, fica com essa palavra. Não há impossíveis para aquele que crê. Alguém crê aqui? Alguém crê em Cristo Jesus? Não há impossível para a sua vida. Não é impossível para a sua causa. Não é impossível para o seu familiar. Não é impossível para a sua enfermidade, Getúlio. Deus já te curou, amém? Receba a cura. A unção é multiplicada onde há fé. Que a sua fé seja uma fé viva. Quem estiver perto de você, sinta essa unção fluir como foi na vida de Paulo para com o paralítico. Como está a sua fé? Como está a sua fé nessa noite? Como está a sua fé no decorrer da sua caminhada cristã? Amém? Que possamos ser aqueles que guardam a fé viva. Que possamos ser igual o apóstolo Paulo. Chegou no final da carreira dele, ele chegou a dizer: combati o bom combate, o combate da fé. A nossa batalha, irmãos, é a batalha da fé. Nós ensinamos aqui, na palavra de Deus e no curso de maturidade, a nossa guerra, irmãos, não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra principados e potestades que regem esse mundo. Como você vai vencer esses principados e potestades? Através da fé, através do teu posicionamento, através do crer que aquele que habita dentro de você é poderoso para decepar todas as trevas, para decepar todos os principados e potestades que vão se levantar todos os dias para te parar, para minar sua fé, para te esfriar. Amém? Esse é o propósito do diabo, ele quer minar sua fé. Quando ele mina a sua fé, quando ele lança essa mentira, que nós chamamos, a Bíblia chama de sofisma, é uma mentira em forma de verdade, mas não é verdade, você muitas vezes recebe aquilo na sua mente, e você fica com aquele pensamento obsessivo, e você trava. Mas é por isso que você tem que colocar em prática Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você nessa noite está sendo renovado. A tua mente está sendo transformada. Por quê? Você saiu da sua casa e decidiu multiplicar a unção que Deus já colocou na sua vida. Você que está nos assistindo, você está renovando a sua mente. Parabéns para vocês. É isso aí. Mas no momento difícil, no momento de tribulação, de levante espiritual, é nessa hora, irmão, que você precisa correr aos pés de Jesus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa parar para ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você está sendo edificado. A tua fé está sendo fortalecida. Amém? Então não desista. Nesse momento mais difícil, é aí que você tem que se apegar a Deus. Amém? Mantenha sempre no seu coração a expectativa daquilo que Deus fará. Já desistiu dos teus sonhos? Alguém desistiu dos seus sonhos? Alguém desistiu da promessa que Deus tem para a sua vida? Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Aquilo que Ele começou na minha, na sua vida, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Amém? Não desista, não é momento da gente desistir. E você vê, há muitas pessoas no nosso meio, como eu falei, iniciaram bem, aquela empolgação, aquele primeiro amor, fizeram já muitas coisas para Deus, Deus a usou, batizou, viu milagres, como foram os discípulos, mas aí chega no final, aquele crente
totalmente desgastado, aquele crente que você vê tá reclamando, tá cansado. E é normal a gente ficar cansado e ainda se frustra muitas vezes com Deus. Pergunta por que Deus? Por que estou passando por isso? Mas irmãos, não é hora de você parar. Não era de você se questionar. Eu recebi, foi ontem, alguém falou para mim: Vitor, aquilo que Deus está fazendo hoje, você não precisa entender. Você precisa simplesmente crer. Você simplesmente precisa continuar acreditando. Porque Deus não precisa te falar. Muitas vezes a gente quer saber o porquê. Deus, porquê disso, porquê daquilo. E esses dias eu passei por muita batalha espiritual, que eu falei: Deus, por que isso? Fizemos o trabalho todo certinho. Busquei aquele irmão 5, 6 vezes no hotel. Fizemos o contrato da locação. Atendemos todas as suas necessidades. E no dia de tomar posse da casa, simplesmente ele mandou o advogado dele falar: meus clientes não querem a casa. Eu sou corretor de imóveis igual o pastor Alexandre, trabalho com ele, amém? Consultor de imóveis, como outros que trabalham com venda aqui, com certeza tem que ter muita fé, irmãos. Se você não tiver fé, se você não ter a certeza do Deus que você serve, você simplesmente vai desistir. Leandro sabe o que eu estou dizendo. E aí, ontem ele desistiu, simplesmente. Eu dentro da casa, depois de meses trabalhando para conseguir esses recursos, eu falei: Deus, tudo coopera para o bem. Mas nesse processo Deus me deu a oportunidade de orar por eles. E muitas vezes eu e o Leandro, a gente fala muito isso. Eu costumo dizer que lá na empresa, a Sentinela de Sobral, que a gente trabalha, a empresa do pastor Alexandre e o Marcelo Sobral, eu digo para eles, para os meus irmãos que caminham comigo: irmão, em primeiro lugar você é um corretor de Cristo. Você não é corretor para vender. A venda é uma consequência se Deus permitir. Deus simplesmente te separou porque Deus ama os ricos também, sabia disso? Deus não ama só o pobre. E a gente aprende que na pobreza, não engrandece o nome de Deus, mas não porque você tem que só ser rico. Deus se alegra com a tua abundância, Deus se alegra quando você tem uma vida plena, Deus se alegra quando você transborda em unção. Não tem glória em Deus quando você vive uma vida miserável, desculpa, com todo respeito. É porque a Bíblia, Deus tem uma promessa, Ele falou: nós comeremos o melhor dessa terra. Então você precisa se apropriar disso. E entendo, esse é o agir de Deus. Deus, acredito eu, nessa situação, permitiu todo esse arranjo, como o pastor Alexandre gosta de falar, para que o evangelho fosse pregado. E eu, em determinado momento, a situação estava saindo do controle antes deles desistirem. A esposa desse cliente começou a ter uma crise de ansiedade. Em nenhum intuito de julgar, tá, irmãos? Ela se diz crente, cristão, e acredito que ela é. Ela teve uma crise de ansiedade. E na hora, tomei todo mundo, tomei os familiares lá na porta daquela casa na Barra da Tijuca. Começamos a orar, orei, declarei. E hoje entendo por que aquilo aconteceu, porque era a palavra certa que Deus tinha separado para ministrar na vida de vocês. Quando eu preguei o evangelho, eu tenho certeza que a unção, através que estava dentro da minha vida, que muitos domingos, que muitas células nós recebemos, nos cursos que nós recebemos, ela estava toda aqui para ser derramada sobre a vida deles. Então, literalmente, eu permiti que rio de águas vivas fluíssem através da minha vida para com eles. E talvez tudo aquilo Deus criou foi o necessário. Deus criou essa situação que a nível comercial e financeiro não foi um bom êxito, mas eu acredito que no mundo espiritual o propósito foi cumprido. Eu acredito que ela foi curada daquela crise de ansiedade. Eu acredito que eles tiveram a revelação do que é ser cristão de espírito em verdade. Deus fez um novo de Deus naquela família. E o nome de Deus foi glorificado. Amém? Então, não estou aqui perguntando: Deus, por quê? Por que aquele negócio não foi? Por que aquele recurso eu não vou ganhar? Mas eu estou aqui glorificando o nome de Deus. E que Deus sempre nos dá essa visão espiritual. Irmãos,
aonde Deus te colocar, que seja na sua família, seja no teu bairro, seja na faculdade, que seja no teu trabalho, que seja no encontro com Deus, no Marca Radical, que seja para varrer, né, um chão, um banheiro, limpar. Deixa o rio das águas vivas, o rio de águas vivas, que é o Espírito Santo de Deus, a unção e poder de Deus fluir na sua vida. O Leandro foi um rio de águas vivas que fluiu naquele local e um casal foi reconciliado para a glória de Deus. Amém? Dá um aplauso para Jesus. Você sabia que você foi separado? O nosso propósito é da reconciliação. Nós somos ministros da graça de Deus e da reconciliação. De quem? Do homem caído para com Deus. Então Deus te alcançou primeiro para você alcançar aqueles que estão lá fora, no Mar Morto, no mundo, para você restaurar eles, reconciliar eles para esse Deus maravilhoso. Amém? Então, seja esse canal, não seja obstruída, seja um canal aberto, seja uma rua aberta, em nome de Jesus. Desculpa, eu misturo ainda italiano, português, mas glória a Deus. Amém? Conta-se uma história de um casal missionário, vocês já ouviram essa história? Estamos encerrando, amém, irmãos? Deixa eu ver meu tempo. Mais 7 minutos, glória a Deus. Essa história já ouvimos aqui, o pastor Alexandre já contou várias vezes, um casal de missionários americanos, que aos 20 anos de idade, Deus separou eles e levou eles para a África. E lá eles ficaram 40 anos servindo ao Senhor, foram usados, ganharam muitas vidas, batizaram milhares e milhares de irmãos, foram totalmente usados por Deus. O rio fluiu através da vida deles e chegou a um tal ponto, aos 60 anos de idade, depois de 40 anos, aprove a Deus trazer eles de volta para os Estados Unidos. E essa viagem eles fizeram de navio, como está aqui representada. E ali, durante essa viagem de volta, eles ficavam discutindo. A esposa do missionário falando: amor, poxa, como será a nossa volta? Como seremos recebidos lá no porto? Eu acredito que será feita uma grande festa. E também junto com eles tinham outros irmãos que vinham da África. E chegando próximo do porto, um funcionário ligou o som e anunciou que um tapete vermelho estava sendo estendido lá. E que o irmão, um caçador de elefante, de marfim, juntamente com a sua equipe, ia ser proclamada, ia ser honrada. E isso criou um mal-estar na esposa do missionário. Ela ficou desanimada, ficou triste, bateu essa tristeza no coração dela, falou: amor, como pode? Nós tantos anos te servimos lá na África, tantos anos servimos lá, eu e você na África, ao nosso Deus maravilhoso, abrimos mão de tudo para ser um canal, para ser um rio, e você vê lá no porto o pessoal clamando, dando as honrarias para um caçador de elefante. E aí o missionário, com muita sabedoria de Deus, antes de descer, falou para a esposa: meu amor, nós não chegamos ainda em casa. Não sei se você entendeu. A minha e a sua casa não é aqui nessa terra. A minha e a sua casa é uma casa celestial. A Bíblia diz que nós iremos caminhar em rua de ouro. Os pórticos serão revestidos de pedras preciosas. Então pare de se frustrar, pare de se perguntar: Deus, até agora fiz tudo isso, abri mão de tantas coisas e ninguém me honra, ninguém reconhece aquilo que eu tenho feito. Eu sei, porque eu já me perguntei isso, eu sei que tem pessoas assim, hoje nessa noite, que estão nos assistindo, que ficam se acusando, se ficam cobrando e cobrando a Deus, mas irmãos, ninguém cobra a Deus, Ele é soberano.
Por isso que a Bíblia diz que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. E ele sabe aquilo que ele faz na sua vida. E como eu falei, ele vai cumprir. Então você não precisa ter honrarias de homem. Amém? Mas nós somos uma igreja que aprendeu a honrar. Nós somos, graças a Deus, uma liderança que honra a sua liderança, seus discípulos. Mas não fique preocupado com isso. Só fique preocupado em combater o bom combate. Completar a carreira, como o nosso apóstolo Paulo fez. A nossa batalha, como foi falado, é a batalha da fé. Então continue servindo a Deus. Seja naquela célula, continua servindo. Seja para cuidar das crianças, continua servindo. César, se é para ficar no som, continua servindo. Gleice, se é para tirar foto, continua servindo. Amém? Porque naquele grande dia a Bíblia diz que o próprio Jesus ele vai te servir. Sabia disso? E muitas vezes, muitos irmãos, eles acabam entrando nesse dilema, nessa mentira do diabo. Mas aquele que habita dentro de você, ele é poderoso, irmãos. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Então não desista. Está cansado? Continua. Está doendo? Continua. A porta se fechou? Continua. Nosso Deus é um Deus que abre e fecha a porta. Simplesmente você precisa não querer entender, mas você precisa simplesmente crer, porque isso é fé. E quando Deus percebe isso em mim e você, olha aí, Ele fala para o seu filho ao lado, olha, ó meu filho, libera agora porque ele está aprovado, ele colocou em prática a fé. E quando você ativa a fé na sua vida, meu irmão, não tem que vai te parar. O céu se abre, o céu já está aberto, na verdade, a seu favor. Só dá uma resposta de fé para Deus nessa noite. Amém? Continue trabalhando, continue servindo, continue fazendo a obra de Deus. Guarde uma fé viva para que a unção seja multiplicada na sua vida. E no fim da jornada você pode ser igual ao apóstolo Paulo. 2 Timóteo, como foi falado aqui, estamos finalizando, capítulo 4, versículo 7 ao 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quantos estão ansiando a vinda de Jesus? Jesus está voltando, irmão, não posso te enganar. É hora de despertar. Deus está acelerando, Deus está te despertando. E você, acaso está nos assistindo, está meio adormecido, desperta. As coisas, os sinais estão aí, Jesus está voltando. Não dá mais para a gente ser um crente criança. Temos que ser um crente maduro. Senão você vai viver nesse raso de Deus. Você nem pisou na água. É hora de você ser mergulhado, amém? Quem quer ser mergulhado? Quem quer viver águas profundas a partir de hoje? Aleluia. Então acredito que tudo aquilo que Deus tinha para repassar para você, já está aí, já foi liberado no mundo espiritual, amém? Se coloque de pé.